Pensem comigo na cena, uma multidão enorme, mas tão grande na beira do mar que Jesus precisa entrar num barco só para conseguir falar com todo mundo. E é desse púlpito, digamos, improvisado, flutuando na água, que ele vai mudar a forma de ensinar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 13 de Mateus para entender como Jesus começou a usar histórias, as famosas parábolas, para revelar os segredos mais profundos do reino dos céus. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o porquê dessa mudança para o ensino em parábolas. Depois, vamos analisar a história principal, a do semeador. Em seguida, vamos ver como outras parábolas falam sobre crescimento, valor e até uma certa dualidade. Aí, vamos descobrir o segredo por trás desse método de ensino e, para fechar, vamos ver a reação que foi bem chocante que ele enfrentou na sua própria cidade, Nazaré. Então, vamos direto ao ponto. É exatamente aqui, em Mateus 13, que a palavra parábola aparece pela primeira vez no Evangelho. E olha, isso não é só um detalhe. É um verdadeiro divisor de águas na maneira como Jesus decide comunicar as verdades mais profundas. E sabe, não dá para pensar que eram só historinhas para passar o tempo. Não. O que Jesus estava fazendo aqui era genial. Ele pegava cenas do dia a dia que todo mundo conhecia de cor, tipo um agricultor no campo, uma mulher fazendo pão, e transformava essas cenas em janelas para verdades divinas. Foi uma forma totalmente nova de prender a atenção e, mais importante, de tocar o coração das pessoas. Ok, mas afinal, o que é uma parábola? A palavra, na sua origem, quer dizer comparação. Pense nisso como se Jesus estivesse construindo pontes. De um lado, o mundo que a gente vê, que a gente conhece, como, sei lá, um semeador no campo. Do outro lado, o mundo invisível, os mistérios do reino de Deus. As parábolas são essa ponte. Era o jeito dele de tornar o extraordinário acessível a todos. Beleza. Agora a gente chega na parábola que o próprio Jesus disse que era a chave para entender todas as outras, a parábola do semeador. E aqui tem um detalhe muito interessante. A história não é tanto sobre o semeador, nem mesmo sobre a semente. O foco principal, a grande questão, é onde a semente cai. O protagonista aqui, na verdade, é o solo. Jesus então descreve 4 cenários, 4 tipos de solo. Primeiro tem aquele solo à beira do caminho, sabe? Compactado, duro. A semente bate ali e nem entra. Depois tem o solo cheio de pedras. A semente até brota rápido, com entusiasmo, mas não tem profundidade, não cria raiz. Aí vem o solo com espinhos, onde a semente cresce, mas é sufocada pelas preocupações do dia a dia, pela busca por riquezas. Mas, felizmente, tem a terra boa, um coração que está pronto para receber, para nutrir essa semente e, uau, produzir uma colheita fantástica. E aqui está a grande lição, o ponto central. A semente, que é a palavra de Deus, é a mesma para todo mundo. Ela é perfeita. O que muda, então? O solo. O resultado final depende totalmente da condição de cada coração que a recebe. Ou seja, a responsabilidade, no final das contas, recai sobre como a gente recebe a mensagem. Certo. Com essa base da parábola do semeador, vamos agora olhar para outras histórias que Jesus contou. Elas vão mostrar para a gente outras facetas do reino. Como ele cresce, qual o seu valor real e também essa questão complexa da convivência entre o bem e o mal. Para falar do crescimento do reino, Jesus usa 2 imagens muito fortes. Pensa só. De um lado tem o grão de mostarda. Começa minúsculo, quase nada, mas cresce e vira uma árvore enorme que todo mundo vê. Esse é o crescimento externo, visível. Do outro lado tem o fermento. Ele é colocado na massa e age de forma invisível, quieto, de dentro para fora até transformar tudo. Essa é a transformação interna, que acontece no coração. Tá, e como é que a gente encontra esse reino? Jesus mostra que pode acontecer de 2 formas bem diferentes. Às vezes, é quase por acidente. Pensa num cara trabalhando num campo que nem é dele e, de repente, pá, encontra um tesouro escondido. Outras vezes, é o resultado de uma busca dedicada, intencional, como um negociante que procura a vida inteira pela pérola mais valiosa. Mas reparem no que os dois fazem, sem nem pensar 2 vezes. Eles vendem absolutamente tudo o que têm. E com alegria, para conseguir aquele tesouro, aquela pérola. A mensagem aqui é impossível de não entender. O reino dos céus não é só mais uma coisa legal na vida. Ele vale tudo. Exige um compromisso total, porque o valor dele é maior do que qualquer outra coisa. E tem também a parábola do trigo e do joio, que lida com aquela questão difícil, da convivência entre o bem e o mal. Jesus mesmo explica cada símbolo. O semeador é ele, o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio?
os filhos do maligno. E a parte surpreendente é que ele diz para deixar os dois crescerem juntos. Por quê? Porque se tentassem arrancar o joio antes da hora, poderiam acabar destruindo o trigo junto. A separação final, essa fica para os anjos, só lá no fim dos tempos. Bom, tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. A mesma pergunta que os próprios discípulos fizeram para Jesus. Se a mensagem é tão importante, tão vital, por que contá-la em histórias que, vamos ser sinceros, nem todo mundo entendia de primeira? É isso. Eles chegam em Jesus e perguntam na lata: Mestre, por que você fala com o povo por parábolas? Eles estavam percebendo que a multidão ouvia as histórias, mas talvez não estivesse sacando a real profundidade da coisa. E a resposta de Jesus é forte e até um pouco chocante. Ele explica que as parábolas funcionam como uma faca de dois gumes. Elas revelam e, ao mesmo tempo, escondem. Para quem tem o coração aberto, buscando a verdade, as parábolas são a chave que abre a porta para os segredos do reino. Mas, para quem tem o coração endurecido, orgulhoso, essas mesmas histórias acabam escondendo a verdade porque a pessoa simplesmente não quer recebê-la. E Jesus ainda explica que isso não era algo novo que estava acontecendo ali na hora. Na verdade, ele estava cumprindo uma antiga profecia, lá do profeta Isaías. Isaías já tinha falado de um povo que ia ouvir, mas não ia entender, ia ver, mas não ia perceber. Por quê? Porque o coração deles tinha se tornado insensível. E não para por aí. Até o método de ensino em si, o uso de parábolas, também já tinha sido profetizado, dessa vez nos Salmos. A profecia dizia que os segredos escondidos desde a criação do mundo seriam revelados, justamente através de parábolas. E para fechar o capítulo, a gente vê uma aplicação bem prática e, sinceramente, bem dolorosa de tudo isso. Jesus volta para sua cidade, Nazaré, e a forma como ele é recebido lá é a ilustração perfeita daquele solo ruim da primeira parábola. O que aconteceu foi o seguinte: o pessoal de Nazaré olhava para Jesus e não via o mestre. Eles viam o filho do carpinteiro. Conheciam a mãe dele, os irmãos, a familiaridade acabou cegando eles. Eles não conseguiam entender como é que o rapaz que a gente viu crescer aqui na rua, de repente tem toda essa sabedoria e faz esses milagres. Essa proximidade que podia ter gerado fé acabou gerando o contrário, desprezo e dúvida. Levantou um muro. E o resultado disso é direto e trágico. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade deles. A falta de fé daquele povo foi um bloqueio real, que impediu que eles recebessem as bênçãos do reino, mesmo com o rei bem ali, na frente deles. Então, o capítulo 13 de Mateus nos deixa com essas parábolas que, de fato, revelam os mistérios do reino dos céus. E Jesus, ao falar do semeador, nos deixa um convite para refletir sobre o solo do nosso próprio coração. Que tipo de terreno temos sido? Será que as preocupações da vida, a superficialidade, estão impedindo a palavra de Deus de criar raízes mais profundas? Fica aqui a reflexão para um compromisso, o de abrir o coração para essa semente divina e permitir que ela floresça, que ela produza frutos abundantes em nossas vidas. É um chamado do Mestre para sermos um solo fértil e frutífero no reino de Deus.